Olá, estamos começando mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. Um século de vida e legado de um dos mais influentes teólogos do nosso tempo, José Comblan. Sua obra e pensamento continuam a inspirar diferentes gerações. Hoje no Religare, eu recebo Alzerinha Souza, professora do programa de pós-graduação em Teologia Prática da PUC Minas. É a nossa convidada, ela é organizadora do livro José Comblan, 100 anos de vida. Ele foi publicado pela editora Santuário. Alzerinha, é uma alegria imensa receber você aqui no Religare. Obrigada, Flávio, pela acolhida. Para mim também é sempre uma alegria vir aqui colaborar com você. E eu também aproveito para cumprimentar todos aqueles e aquelas que nos seguem. Descubra o mundo da cultura religiosa com o Religare Conhecimento e Religião. Estamos no YouTube e em todas as principais plataformas de podcast. Para encontrar os nossos conteúdos, para você encontrá-los mais facilmente, use o termo de busca @Religare Conhecimento e Religião. Você pode escrever tudo junto e sem acento. Isso levará você diretamente para os nossos canais. Mas não pare por aí. Inscreva-se em nossos canais para receber as atualizações sobre as nossas últimas entrevistas. Acompanhe os nossos episódios, curta o que você achar interessante e, o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas conectadas pelo Religare, Conhecimento e Religião, onde a curiosidade encontra sabedoria. O tema do Religare de hoje, Alzerinha, toca muito com a minha memória, eu sei que toca com a sua atuação. Né? Quem foi José Comblan? Vamos apresentar José Comblan, se por acaso alguém não sabe quem é José Comblan. Eu lembro sempre de você, Flávio, dizendo que Comblan ia ouvi-lo nas suas apresentações na Soter, Sim, não é? Eu era um menino. Esse é Comblan, não é? Comblan é um teólogo belga, e eu costumo dizer belga brasileiro, que chega no Brasil nos anos 50, em 57, como um padre fideidono, não é? Comblan responde ao convite, como tantos outros padres fideidono que vieram para o Brasil e para os países de missão, responde à carta encíclica Fidei Donum, em que Pio XII convida os padres europeus para irem para os países de missão, notadamente na América Latina, para lutar contra, imagine você, contra o comunismo. E aí nós precisamos situar Pio XII, que estava, de fato, com aquela ideia de que o comunismo, não é, batia as portas da Europa e que isso também se espalharia para o mundo todo. E Comblan chega na diocese de Campinas, porque Dom Paulo de Tarso, que era o bispo de Campinas, escreve, então, para a Bélgica, pedindo 3 padres doutores. Então, chegam junto com Comblan o padre Lagat, Karl Lagat, chega Michel Escoianzi, chega o padre Comblan em Campinas. Sim. Em Campinas, eles trabalham ali até o ano dos anos 60, quando Comblan é convidado para ir dar aulas na Católica do Chile, não é? E ele fecha, então, um outro contrato de trabalho na Católica lá do Chile, trabalha até o ano de 65, e no ano de 65 ele volta a convite de Dom Helder Câmara, que era amigo pessoal do cardeal Suínes, que era o arcebispo de Malines e Bruxelas, e ele vem, então, trabalhar com Dom Helder Câmara. E aí eu costumo dizer, Flávio, que nesse momento, Comblan, de fato, descobre um rosto para a sua teologia, ele descobre o mundo das pessoas comuns fora da academia, no contexto latino-americano. Sim. Então, a partir de 65, ele trabalha no ITER, ele é o diretor de estudos do ITER, o Instituto de Teologia do Recife, que foi o primeiro instituto de teologia que recebeu mulheres leigas, religiosas também, para fazer teologia, onde também trabalhou a professora Ivone Gebara, a irmã Ivone, René Guerre, enfim, não é? Eram padres que vinham da Europa, mas de uma Europa mais progressista. Então, Comblan, ele vai se enculturando na América Latina, não só no Recife, mas nos trabalhos que ele realiza no CELAM, nos trabalhos que ele realiza no ITA, com Dom Proânio no Equador, com Manuel Larraín também depois no Chile, e ele vai criando uma ideia e uma contextualização
da Igreja Latino-Americana. sim, Então, eu costumo dizer que Comblan é um teólogo belga, formado no pré-concílio, não é? Que soube dar esse passo pós-conciliar, reconhecendo a realidade e o contexto latino-americano, sim. que é o que impulsiona, inclusive, a sair de uma igreja que, segundo ele, estava destinada não a morrer no sentido estrito, né, mas a uma igreja de manutenção e a buscar um outro desafio, um outro trabalho teológico, um outro trabalho presbiteral, inclusive, com o Sim. cuidado das pessoas. Sim. Você falou então que nessa trajetória dele aqui no Brasil, você falou de dois momentos: a chegada em Campinas, aí vem Chile, volta Nordeste. Ele permanece no Nordeste, permanece em Recife toda a sua vida Não, depois? ele não, ele não permanece. Aliás, a vida de Comlando é um filme, eu costumo dizer, né? É, Então, ele fica de 65 até 72 no Recife. Ele é um dos auxiliares que pensa, junto com Dom Helder e com o seu grupo, a Conferência de Medellín, 68, e por conta dessa Conferência de Medellín, que ele prepara um material. Naquele momento, nós precisamos lembrar que nós já estávamos no regime ditatorial, Dom Helder era claramente perseguido pela ditadura. Então, para atingir Dom Helder, Comblan se pega esse documento de Comblan, que ele fez, era um documento interno da igreja, e ele fez para assessorar Dom Helder, que estava indo para Medellín. Então, um vereador de Recife, que se chama Vandercock Vanderlei, esse é o nome, ele transforma e ele reescreve esse documento, publica em um jornal do Recife, e Comblan, quando está voltando de um curso na Bélgica, porque Comblan é alguém que nunca se encardinou no Brasil, ele continuou sendo um padre da Diocese de Malines e Bruxelas, ele continuou sendo professor da Universidade Católica de Louvain, ele se aposenta como professor da Universidade sei. Católica de Louvain. Então, num dos cursos que ele voltava da Bélgica para o Brasil, ele é impedido de entrar no Brasil, não é? Então, ele é preso pelos militares no Recife, é enviado ao Rio, e no mesmo dia ele é despachado de novo para Madrid, não é? Ele fica sem contato. No avião, ele escreve, ele passa um bilhete para alguém, para um casal que saía, pedindo para avisar a Dom Helder e as pessoas, né, que ele estava sendo detido. Então, ele Sim, foi detido em Recife, ele foi impedido de entrar, mas foi uma prisão, né? sim, E veio para o Rio, do Rio ele volta para Madrid, de Madrid ele consegue desembarcar. Não, ele vai para Lisboa, Lisboa ele não consegue desembarcar, porque era o regime Salazar. sei. Ele desembarca em Madrid, pega o trem e volta para a Bélgica. Desse período, ele não consegue mais entrar no Brasil, então ele volta novamente para o Chile para trabalhar aí. E no Chile vem um outro movimento ditatorial e Comblan é novamente convidado a se retirar do Chile. Então, nos anos 80, por um movimento feito por Dom Paulo Evaristo Arnes e pela Comissão da Justiça, finalmente, junto ao governo brasileiro, Comblan consegue reaver o seu visto de permanência no Brasil. Então, nos anos 80, exatamente no ano de 1980, ele volta ao Brasil, Dom Helder já está se aposentando, e ele vai trabalhar na Paraíba com Dom José Maria Pires. Então, ele trabalha com Dom José ali, justamente porque a igreja também já está num outro movimento, e aí nós estamos já no papado de João Paulo II, com uma outra linha do CELAM, com uma outra linha, com uma outra opção eclesial, vamos dizer assim. Sim, Então, ele trabalha com Dom José Maria Pires, funda os seminários rurais, funda as escolas de formação missionária para leigos e leigos no Nordeste, que existem até hoje, que funcionam até hoje. Quem cuida dessas escolas é a Mônica Mugler, que trabalhou com Comblan durante 30 anos e que agora dá continuidade a esse legado. E aí, então, 10 anos depois, ele se muda para Barra e ele vai trabalhar com Dom Luiz Capio, na Barra. E aí, onde ele falece, em 2011, em fevereiro de sim. 2011,
desculpa, março de 2011, 27 de março, ele falece, então, na Diocese da Barra. Sim, Agora, eu acho que é interessante pensar esses deslocamentos de Comblan, porque Comblan era um homem muito livre, não é? Ele se sustentava, não é? Ele dava suas aulas em Louvain, ele vivia do seu trabalho, vinculado à Arquidiocese de Malines e Bruxelas, naturalmente, ele não era um padre autônomo, avulso, muito integrado na vida eclesial brasileira, muito integrado com todos os teólogos, com a academia, com o pensamento latino-americano. Ele tinha um senso de pertença eclesial muito forte, sim. mas muito livre. Ele não dependia de bispo e de diocese para viver. E agora nós vamos falar sobre aspectos teológicos da sua produção. Para começar, Alzirinha, nós convidamos o Edelcio Ottaviani para ele colaborar com a gente numa fala sobre como é que, a partir da teologia, Comblan interpretava os acontecimentos históricos do seu tempo, né? Então, como é que ele interpreta a história? Vamos ver e ouvir o professor Edelcio. Primeiramente, José Comblan o interpretava à luz do Evangelho, à luz da pessoa de Jesus Cristo. Esse é uma primeira condição, né? E como Jesus convidava a fazer essa leitura dos sinais dos tempos? Tendo como referência também aquilo que foi revelado ao longo da tradição judaico-cristã. Onde é que os pobres estão sendo elevados? E ele diz assim, vocês não estão enxergando que os cegos voltaram a recuperar a vista, os mudos estão falando, os surdos estão escutando, onde os valores do reino de Deus, que é de justiça, e, sobretudo, de defesa do direito dos pobres está ocorrendo, aí sim é um sinal que o reino de Deus está se fazendo próximo. Então, Comblan era alguém que tinha esta preocupação de olhar para a história, na leitura da história, ver os grandes acontecimentos que ocorrem. Nesses grandes acontecimentos, ver ali onde está a ação de Deus. E a ação de Deus se dá justamente por meio desses critérios. Naquilo que está sendo feito do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, social, os pobres estão sendo elevados, eles estão sendo reconhecidos, seus direitos estão sendo defendidos. Há alguns que vão fazer uma leitura enviesada. Agora, essa leitura enviesada geralmente é de interesse próprio, mas não iluminada pelos valores do Evangelho. Fazer a leitura dos sinais dos tempos, como Comblan o fazia, isso está presente em toda a sua obra, é ter atenção a isso, aos grandes acontecimentos, nele fazer o discernimento de como é que está dando a ação de Deus e, sobretudo, se a defesa do direito dos pobres está ocorrendo. Eu agradeço ao Padre Edelcio Ottaviani pela participação aqui no Religare, seu colega organizador do livro, não é, Alzirinha? Uhum. Como é que você, né, do seu ponto de vista, você destaca os aspectos teológicos da produção do Comblan? Da maneira como esse livro está organizado, nós quisemos fazer nele não a cronologia de vida de Comblan e da sua história, que é de uma riqueza também muito grande, mas nós quisemos fazer nele as etapas teológicas de desenvolvimento do pensamento de Comblan, né? Então é isso que o leitor vai achar nesse livro, através de texto de pesquisadores do grupo e pesquisadores convidados, também, que não fazem parte do grupo, mas no Nordeste tem 4 pesquisadores muito intensos também do pensamento de Comblan, com quem a gente estabelece essa rede. Então, eu acho que para entender o pensamento teológico de Comblan, a gente precisa ter claro que quando ele chega na América Latina, ele faz um giro, não é? Eu costumo dizer que ele faz um giro hermenêutico, um giro epistemológico e um giro antropológico. Ele é formado numa teologia e numa escola progressista. O norte da Europa sempre foi, e a Universidade de Louvain sempre foi, uma universidade de um pensamento muito, vamos dizer, progressista, que, aliás, fez a base, junto com a Alemanha e a França, a base da renovação
conciliar, dos documentos conciliares, mas Comblan ele soube dar esse passo adiante e soube contextualizar a sua teologia, justamente por esse elemento que o Padre Adelso chamava atenção no seu vídeo, na sua fala, não é? Ele conseguia ler os sinais da história. Ele consegue incorporar, eu acho que o grande ensinamento que Comblan traz da Academia de Louvain é a categoria da história, não é? Comblan foi aluno de Gustave Thils, que escreve a Teologia das Realidades Terrestres, ele leu Frederic Herr, então ele tem um vínculo muito forte com os espaços onde ele está, com o contexto onde ele está produzindo. Eu costumo afirmar, e eu afirmei isso na minha tese doutoral, não há como ler Comblan sem saber o que está acontecendo no mundo naquele momento, o que está acontecendo na igreja e onde ele está escrevendo. Então, até o ano de 65, talvez um pouquinho antes, ele mesmo diz que as suas obras, elas eram encomendadas, não é? Então, eram obras, teologia da paz, teologia da cidade, foram obras que foram encomendadas pelo cardeal Suínes, que faziam muito mais vínculo ao pensamento europeu do que ao pensamento latino-americano. Em 65, e eu marco bastante 65, porque as suas obras mudam, começam a entrar nas suas obras cada vez mais essa palavra pobre, não como um conceito, mas pobre como a partir da sua experiência pastoral. E aí eu digo que Comblan encontra um rosto para a sua teologia. Ele encontra um destinatário para a sua teologia naquelas pessoas com quem ele encontra e faz vínculo no Nordeste. Então, todo o seu pensamento a partir daí deve ser lido à luz desse encontro com esse rosto do homem, da humanidade, não é? Homem, mulheres, crianças latino-americanas, sobretudo indígenas, não é? Quando ele trabalha com o Proânio no Equador, sobretudo com aqueles que são os menos favorecidos, não é? Aqueles que estão naquele momento, que é o que a Conferência de Medellín, logo adiante, em 68, identifica, a grande pobreza, a grande situação de vulnerabilidade que encontrava-se no continente latino-americano. Nós estamos falando desse livro, né, um livro publicado pela editora Santuário. Vou pedir à produção que na edição deixe aqui o contato da editora Santuário, onde o livro foi publicado. Mas eu quero terminar a nossa conversa exatamente com esse trabalho maravilhoso que você fez lá, enquanto você era professora da Universidade Católica de Pernambuco, que foi o arquivo, né, José Comblan. Primeira coisa, né? Como é que as pessoas podem acessar? Você disse que ele é acessível pela internet. E aí a gente deixa também aqui o link para as pessoas poderem chegar lá. Um comentário breve e a gente está concluindo a nossa entrevista. Esses arquivos tratam da vida pessoal de Comblan, das suas correspondências, tem documentos riquíssimos sobre a Igreja do Brasil, a Igreja da América Latina e a relação da Igreja da América Latina com a Igreja belga. Né? Então, permeia toda a história, vamos dizer assim, e teológica, etc., de personagens também da Igreja. Então, o Centro de Pesquisa e Documentação José Comblan, nós digitalizamos todos os documentos que nós recebemos desse arquivo central de Comblan. Eles estão disponibilizados na página da Unicap, na biblioteca, então www.unicap.br/biblioteca, ou, à medida que a pessoa entra no site da Unicap, clica em biblioteca, no acervo da biblioteca, se a pessoa digitar José Comblan ou uma palavra, por exemplo, um personagem, Marcelo Carvalheira, digitar, ele traz todos os documentos que têm esses documentos do arquivo, não é? Que nós catalogamos como cartas, ou se ele digitar cartas Comblan, também, então, cada documento desse passou a ser como se fosse um livro da biblioteca. E ele é possível baixar o documento, é possível também pesquisar por uma palavra,
porque nós fizemos uma técnica, foi digitalizado pela CEP, pela Companhia Editora de Pernambuco. Então, nós fizemos um processo de que as pessoas podem encontrar uma palavra que está dentro de uma determinada carta, não é? Então, ele tem palavras-chave que ele identifica. E aí a pessoa pode baixar, tem lá toda a catalogação, a data de quem para quem. As cartas em francês é que não estão traduzidas, não é? Os documentos que estão em francês, nós ainda não tivemos tempo de traduzir, porque são muitos. Então vocês e seguem muitos trabalhando. em espanhol. Perdão, seguem trabalhando no projeto, sim. Isso, a Unicap segue trabalhando, não é? Hoje é a professora Rita, que é a coordenadora, porque o centro pertence ao programa de pesquisa, não é? Ao programa de pós-graduação em teologia. Muito bem. Então, o Pedro Silva, que é o responsável pelo centro na biblioteca, ele continua trabalhando nessa tradução, na catalogação, enfim. É de uma riqueza, de fato, muito interessante. Assim. Sem dúvida. Muito obrigado, Alzirinha, você ter vindo aqui conversar com a gente. Muito importante a gente seguir difundindo o trabalho de Comblan. Muito obrigado pela sua participação. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Religare, Conhecimento e Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E se você deseja saber mais sobre as nossas atividades, sobre os nossos cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado, convidamos você a visitar o nosso site, pucminas.br/ppgcr. Nosso muito obrigado a você por nos acompanhar nesta jornada, a toda a nossa equipe, cujo trabalho torna esse programa possível. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.